Boa tarde, meu povo. Boa tarde, minha gente. Estamos chegando hoje, quinta-feira, com mais um programa Opinião aqui pela TV Rebouças. Eu, Júnior Rebouças, e meu companheiro das velhas lutas. E continua, companheiro, Carlos Alberto, o homem do canal 65. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Rebouças. Boa tarde, internautas. Mais uma opinião. Estamos aqui para bater um papo gostoso nessa quinta-feira, dia 9 de março. Um dia que precede o Dia Internacional da Mulher, né? Quiçá nós tivéssemos bagagem para tratarmos aqui. Primeiro que ele ia estar cheio de mulher aqui, né? Pois é. Ninguém vai tratar assunto de mulher com dois homens. Fica complicado. Alberto, mas temos muita coisa para aí acontecendo no Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Norte, enfim. Mas iremos começar pela questão das pedras preciosas, as famosas pedras preciosas, um presente, alguns dizem de grego e outros de amigo. Como é que você está encarando tudo isso? Como é que você está vendo aí, meu amigo? Rebouças, esse assunto ele merece, Rebouças internautas, esse assunto merece, vamos dizer assim, um programa no mínimo com umas 4 ou 5 horas ininterruptas, ou seja, a gente precisaria não ter intervalo, porque cada vez que mexe mais nesse assunto, né? Para quem não sabe, o governo Bolsonaro, no final dos seus dias aí, do seu governo, tentou retirar, tentou se apropriar de joias que foram presenteadas, foram presentes do governo do Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Há uma certa confusão em relação a isso. A informação é que essas joias, elas foram para o governo brasileiro, portanto, tem que ficar no acervo nacional, como é de praxe, como é da lei, mas acabou a coisa tentando se apropriar, algumas já se apropriando, como o próprio ex-presidente já declarou, que está com alguns presentes deles. Então, é um assunto, no mínimo, escabroso, para não entrar em outros assuntos. Então, como eu disse, é um assunto que caberia aqui, no mínimo, umas 2, 3 horas, só para a gente detalhar o nível aí de complicação que cada vez que esse assunto vem à tona, cada vez mais que se investiga, cada vez mais se descobre coisas do arco da velha do ponto de vista de corrupção. Hoje pela manhã, né, na imprensa nacional, apareceu, e eu fiquei estupefato com aquilo, o ministro das Minas e Energia da época tentando liberar o Beto Albuquerque. Lá na alfândega, né? Isso. Tentando liberar essas joias. É um absurdo, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista republicano, a usurpação de um presente que era para um presente diplomático, né? As diplomacias, elas usam isso. Porque, Rebouças, assim, o procedimento, né, o que determina a lei. Qualquer ser comum, qualquer passageiro que chegue no aeroporto, quem viaja sabe disso, né, quem já veio do exterior, quando chega no Brasil tem que passar na Receita Federal, né, no escritório, digamos assim, né, que tem lá no aeroporto, e declarar o que ele está trazendo, valores acima... A questão aduaneira, né? A questão aduaneira, exatamente. Valores, né, acima, objetos com valores acima de $1.000. Hoje daria em torno de R$5.000, alguma coisa assim. Então, você tem que declarar. Né? E, a depender do valor, você paga uma taxa, né, para poder ficar com aquele objeto. É muita coisa, você, como eu digo, tem essa do ministro, o ministro tentando dar uma carteirada, depois já tem no final, faltando 3 dias para o final do governo do governo Bolsonaro, e um dia para ele ir embora para os Estados Unidos, você tem uma ideia? Teve um ajudante de ordem dele, amando um ajudante de ordem dele, foi de novo nessa agência, né, nesse escritório da Receita Federal, em Guarulhos, mais uma vez forçando o funcionário lá a liberar as joias e tal. Imagino que era para ele levar para os Estados Unidos. E aí, Rebouças, para concluir, há de se registrar o comportamento exemplar do servidor da Receita Federal. Isso, eu acho que desse episódio, se tem que tirar uma lição que sirva para todos nós, que sirva, né, para o povo brasileiro, para o servidor público, que é tão
espezinhado, tão massacrado, a importância do servidor público e a importância dele ser concursado, que tem a famosa estabilidade, ou seja, ele só tomou aquela decisão porque ele estava amparado na questão da lei, da estabilidade que ele adquire quando ele faz concurso público para ascender, né, a uma carreira no Estado, qualquer nível que seja. Nessa questão toda, me chamou a atenção duas coisas aí. A primeira foi que existe um protocolo que aquele funcionário ele não pode atender o celular de outra pessoa. Isso. E o ministro e me parece um sargento que estava lá Acho que era um sargento, eu não estou lembrando. Colocou um telefone com o diretor-geral da Receita Federal. Ele disse, eu não atendo porque... É o procedimento, Mas é o padrão. diretor-geral, eles faziam não atendo. É a famosa carteirada, né? Você quer dar uma carteirada no cara, pô, atende o telefone. A atitude do funcionário foi exemplar. Exemplar. Outra coisa nessa questão toda, né? Vamos à questão basicamente política agora. Como é que você vê? Eu pessoalmente acho que o Bolsonaro com esse burburinho todo, né? Essa questão toda, essas acusações todas, acusações com provas, né? Eu acredito que ele deva demorar mais um pouco a retornar para o Brasil, Alberto. Eu tinha anunciado que ele viria agora em março. Dia 17. Dia 17, né? Aí já mudaram, quer dizer, evidentemente, com esse escândalo, mais um escândalo. Da família Bolsonaro. É uma família que vem desde rachadinha, aí passa pelo governo, inúmeros escândalos, compra da Covaxin, né? Aquela corrupção tal toda que foi descoberta na CPI da Covid, enfim. Os cheques de Michele. Queiroz. Você veja aí, tem uma lista incontável de crimes, né? De corrupção, enfim, de uma série de coisas. Fora o cara que compra, o filho que compra uma mansão de 6 milhões, a justificativa é porque ali vem dinheiro da advocacia, o cara nunca, nem escritório praticamente tem escritório de advocacia. Então é uma coisa muito absurda. É como eu disse, as compras dos imóveis, tudo em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, ou seja, o cara... A questão os cartões corporativos, né? Aquela gastança de dinheiro, aí você, não, que eu não gastei, não sei o que lá, mas você vai ver os saques de dinheiro feitos por esse ajudante de ordem, Coronel Cid, alguma coisa assim, é o cara que estava lá dele, era o Queiroz que tinha no Rio de Janeiro, que da rachadinha, o Coronel Cid era o rachadão a nível federal, né, após o Bolsonaro assumir a presidência. Mas é um caso muito reboço. A gente fica brincando, rindo aqui, porque a coisa é tão descarada, né, que a gente não tem mais o que dizer sobre esse governo. De todos os motivos que você procure, qualquer caminho que você procure para investigar esse governo, sempre vai ter a questão da corrupção como o centro, né, daquela ação, daquela atitude, né, que o governo, que a família Bolsonaro, na verdade, tem tomado nesses últimos 20 e poucos anos que eles estão na política aí. Se enriqueceram com a política. Usaram a política para se enriquecerem. Eles gostam do dinheiro, e dinheiro vivo, guardado naqueles baixo colchão, naqueles cofres que tem lá nas suas casas. Só falta dizer que ele está guardando dinheiro em apartamento. Não. Mas... Bom, deve ter um apartamento dele, deve ter guardado, não aqui no seu, evidentemente. Mas é isso, cara. Quando se fala no governo Bolsonaro, né, você não pode desatrelar que o jargão principal era a questão do combate à corrupção, né? Foi eleito com essa... Combate à corrupção, vamos varrer a corrupção e estamos onde nós estamos hoje. Mas você está ouvindo e assistindo ao Opinião aqui pela TV Rebouças, né? Comigo, Júnior Rebouças, Carlos Alberto do canal M65 e aqui como diretor aqui do programa o Otávio Lima, o cara que sabe tudo, né, Alberto? Sabe muita coisa, e um pouco mais. Falta ele acertar umas câmeras aqui que ele não queimando aí. Quando ele botar duas para funcionar, Alberto, ontem, não é atrasado, mas desejar parabéns às mulheres, né? A luta das mulheres, na realidade, está muito aquém ainda do que é necessário para que as mulheres sejam donas, já são, mas nós não temos ainda, eu diria, a total, né? Total liberdade, ainda o machismo ainda
ainda persiste em alguns locais e ainda carece de muita luta das mulheres. Mas, em meio a tudo isso, o governo federal, o Lula, ele baixou uma série de medidas, né, Alberto? Isso. E gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso agora. Rebouças, são quase 30 medidas que foram anunciadas ontem, lá no Palácio do Planalto, nessa cerimônia que marcou, né, o Dia Internacional da Mulher, é o dia 8 de março. Como você bem disse, é um dia mais, mas porque é um dia de face de luta, como é o 20, né, de novembro, Dia da Consciência Negra, que você mais a luta das mulheres, assim que é a luta de todos os setores que se sentem marginalizados no nosso país e no mundo, é uma luta cotidiana, evidentemente, né? Não é possível, por exemplo, antes de passar para essas informações, Rebouças, não é possível que no Brasil, a cada 6 horas, se eu não estou enganado aqui na estatística, uma mulher sofra violência, né? Violência de qualquer tipo. Isso é coisa que não cabe na minha cabeça, não entra na cabeça da gente, não é aceitável, eu não tenho palavras para colocar o quanto isso me deixa mal, né? O quanto me deixa com raiva, com uma série de sentimentos aí, que não são bons sentimentos em relação a quem pratica, né, quem faz esse tipo de coisas com as mulheres. Mas, enfim, voltando aqui para coisa boa, vamos dizer assim, né, é que dentro dessas medidas anunciadas ontem pelo governo Lula, com a ministra Cida, é um pacote, Rebouças, que é em torno de R$ 1 bilhão, né, mas, na verdade, são 960 milhões, que envolve, aí, como eu disse, em torno de 20 medidas, que vão desde combate à violência, de incentivo à produção, a questão de combate, de garantir a questão de creches, né? Eu andei anotando aí, são aproximadamente 1.200 creches que estavam paralisadas as obras ou a construir, né? Quem tem filho, as mulheres que têm filho, né, que são mães solos, né, muitas vezes, né, para trabalhar é um empecilho você não ter onde deixar seu filho. Quando você não tem sua mãe, ou um tio, alguma coisa para deixar, geralmente a mulher fica impedida, inclusive, de trabalhar, né, porque não tem como deixar o seu filho tal, em boas condições, em segurança, para trabalhar. Então, essas medidas, eu vou até recorrer aqui, estou recorrendo aqui, Rebouças, a questão aqui, colinha, né? A famosa colinha, a questão da igualdade salarial. Essa é, Alberto, eu queria que você parasse um pouquinho dessa daí para a gente... Como eu acompanhei essa questão aí, tive um pouco de dificuldade, como é que essa questão da paridade, né, da isonomia salarial entre mesma função, como é que você garantiria isso numa empresa privada, por exemplo? Projeto de lei. Você tem que enviar ao Congresso Nacional um projeto que, de fato, ele faça, vamos dizer assim, uma definição, ele faça um regramento de como se daria isso na prática. No serviço público isso é fácil. Né? No serviço público isso é fácil. Agora você tem que ter um regramento. Você, por exemplo... Questão privada. Da questão privada, desculpa. Você hoje tem uma regra que a cada 20, não sei o número, me perdoe se alguém depois possa até nos corrigir, um certo número de empregados tem que ser contratado alguém que seja portador, né, de deficiência, né, portador de necessidades especiais, enfim. Então, existe isso por quê? Porque é uma lei que foi aprovada. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, então, pela minha colinha aqui, né, há esse projeto que vai ser enviado ao Congresso Nacional. A garantia da quantidade de mulheres, né, para ser candidato, tal, pronto, alguma coisa nesse nível. Pronto, aí esse é um decreto, né? Houve uma decisão da Justiça Eleitoral, né, do Congresso, né, de que você tem que ter uma paridade. Quer dizer, ainda não. Está se avançando para que o número de mulheres, de homens, né, numa chapa seja igual. Seja, né, como a gente fala na paridade. A questão de aderir a alguns acordos internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, a questão da mulheres, a questão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que também tem, né, acordos nesse sentido. Então, combate ao assédio, acho que tem uma parte aqui, as medidas de combate ao assédio, né, são na violência, são medidas muito duras, importantes, né? A questão das mulheres no campo, acesso ao financiamento, né, que é uma coisa que também tem muita dificuldade das mulheres que trabalham no campo, né, as trabalhadoras e as agricultoras familiares, né? Tem muita a questão das mulheres das periferias, né, que vivem também desempregadas. Então, uma série de coisas assim que a gente vai... Questão
eu achei uma importante, Casa de Mulher Brasileira, um programa Mulher Viver Sem Violência, foi recriado, né, que é uma coisa que tinha na época do Lula, dos primeiros governos, e vai assim, tipo, criar 40 unidades de casas de acolhimento a essas vítimas de violência. Então, uma série de medidas, como eu disse, tenho repetido aqui, que são, vão ajudar a começar a retomar essa luta, né, de combate à violência, de desigualdade, de tudo isso que a mulher sofre. E foi muito importante isso ontem, esse pacote de medidas anunciado ontem no Palácio do Planalto. Há também, Rebouças, se eu me permita, ontem eu participei também aqui em Natal, mais precisamente na Escola de Governo, de uma atividade com esse caráter, óbvio, levando em consideração as particularidades do Estado, né, promovido pelo governo, da professora Fátima Bezerra, e capitaneada, digamos assim, pela Secretaria de Mulheres, a Secretaria Estadual de Mulheres, a Sengir, que tem igualdade racial, de combate às violências, por aí, né, da Olga Aguiar, e também foi muito concorrido, muita gente lá na Escola de Governo, um calorzinho, como aqui em Natal é um calor grande, né? Quer dizer que aqui nós estamos no calor, né? Escutou, né, Otávio? Você anota essa reclamação. Mas, assim, foi muito importante, além do público, né, da representatividade, foi uma mesa composta, né, um palco, né, composto só de mulheres, até a apresentadora, o cerimonial foi de uma atriz, que eu não estou lembrado do nome dela. Teve no início, né, nessa questão cultural, a apresentação de uma roda de coco chamada roda de cor de rosa, roda de rosa, alguma coisa assim, me permite, eu achei muito interessante. Eu até gravei, coloquei lá no Facebook, rosa de coco, alguma coisa, coca de rosa, coco de rosa, alguma coisa assim. Realmente eu não estou lembrado, acho que a idade já está me levando aqui, o juízo aqui. Mas assim, foi muito importante, muito representativo, como eu disse, muito, muito concorrido, muitas pessoas, tinha parlamentares, deputadas, vereadoras, né, o pessoal mais ligado à esquerda, esse campo popular, o pessoal se fez presente lá. Então foi muito importante. E me parece que você também teve ontem, no final da tarde, participando, não é isso? Foi da Marcha das Mulheres, né, aqui pela BR, aqui lá na Salgado Filho, nós acompanhamos em determinado momento. Eu fiquei muito orgulhoso das jovens, né, as mulheres jovens já enganjadas na política. Isso. Pouquíssimos trabalhadoras, mas o que me chamou a atenção foi a juventude, né, a juventude ativa, né, inclusive dando linha, dando orientação naquele momento. Então, eu acredito que acho que a luta deve continuar com essa nova geração aí, viu, Alberto? Com certeza. Em todas as capitais, né, aconteceram esses movimentos, marcaram a passagem do 8 de março. Mas, como eu digo, o 8 de março é um simbolismo, né? O que tem que nós temos que lutar é no cotidiano para que... A luta diária. É diária, né? Para que a gente possa amenizar. O machismo, ele é estrutural, né? Também. Então, é inerente, mas a gente tem que lutar contra, viu, Tem que lutar, com certeza. Com certeza. Meu povo, nós estamos aqui no Opinião, eu, Júnior Rebouças, Carlos Alberto, do canal M65, e na técnica Otávio Lima, o enjoado. Mas a gente dá um pouquinho de mel para ele se... Enjoado é ótimo. Alberto, semana passada ainda está um assunto assim que está mexendo com o mundo, né? Infelizmente ainda, é a guerra da Ucrânia. Você deu uma pincelada lá no canal M65. Gostaria que você falasse um pouquinho de como foi esse evento no canal M65, referente à guerra da Ucrânia, até mesmo porque nos últimos tempos o governo brasileiro entrou também, não é, na discussão mais efetivamente uma espécie de pool, né, de consórcio de países para que se iniciasse uma conversa realmente efetivamente pela paz. Há uma disputa, Rebouças. O programa foi com o jornalista Dilermano Toni, hoje ele reside em Santa Catarina, mais precisamente nos arredores ali de Florianópolis, num sítiozinho. Ele tem me convidado sempre para ir lá e eu tenho adiado essa visita. Um amigo que eu tenho, né, esse jornalista, ele tem estudado, tem analisado, tem assim,
feito observações, análises sobre essa questão da guerra, né? Principalmente a questão da geopolítica. Dia 24 de março agora, de fevereiro, desculpa, nós completou um ano. Um ano, né? Um ano da primeiro disparo. Mas a guerra, evidentemente, não, ela é toda uma preparação. Mas, de fato, a primeira ação de guerra mesmo, o famoso teatro de guerra, foi no dia 24 de fevereiro. Na verdade, é uma guerra. O mundo, ele vivia, dizemos assim, ele vivia numa luta polarizada. Vivia dois campos. Existia o campo da União Soviética e o campo dos Estados Unidos, o socialismo e o capitalismo. Quando houve a desintegração da União Soviética, né, aquele país, aquele bloco desintegrou-se, né, evidentemente que começou aí a luta para que o mundo, quer dizer, houve uma transição, na verdade, que o mundo deixou de ter essa disputa unipolar, né, bipolar, como alguns gostam de dizer, e passou o mundo a viver, e principalmente dos últimos anos para cá, a viver essas mudanças, né, com a ascensão da China, principalmente, né, e a Rússia assumindo novamente um papel de destaque na geopolítica mundial, passou a ter essa configuração, ou seja, o mundo começa não é mais uma disputa entre o capitalismo, o socialismo, Estados Unidos, na verdade, e a União Soviética. Há concepções diferentes, ainda o capitalismo é preponderante, né, mas há outras iniciativas, outros regimes aí que estão como a própria China. Então, no fundo, concretamente, nós temos uma guerra, que é uma guerra da OTAN, que é aquela aliança que foi formada, né, na época para combater a aliança em torno da União Soviética, né, que era na época da Guerra Fria. Depois da Guerra Fria não existia, não há mais motivo para que existisse a OTAN, mas continua existindo. Portanto, por quê? Para servir aos interesses dos Estados Unidos naquela região, né, ali da Europa, da Euroásia e por aí vai. Com a ascensão da China, cada vez mais a China se tornando um país, né, que rivaliza do ponto de vista econômico, né, com os Estados Unidos, evidentemente que isso não traz boas notícias para os Estados Unidos. E aí a guerra é nesse sentido. É porque a guerra é para não é porque a Rússia está lutando por um pedacinho de terra. Não, é porque, de fato, ali há um cerco em torno da Rússia. Se você olhar o mapa, acho que olhar um mapa direitinho, pode olhar que os países eles estão se aderindo à OTAN e o tratado não era esse, o tratado era diferente, para que não houvesse essa agressão. No fundo, é agressão. Você chega na sua casa, você mora aqui nesse apartamento, de repente tem uma bazuca do apartamento vizinho ali em frente, o cara apontando para você, você se vê cercado. Como é que você vai sair? Para onde é que você vai? Então, isso são ameaças que você sofre, no caso, a Rússia tem sofrido, né, com os países que têm aderido à OTAN e têm fechado esse cerco, e óbvio, né, atrás do petróleo, atrás das economias, né, do que a Rússia tem no seu território. Então, é uma guerra, de fato, entre os Estados Unidos, representado pela OTAN, a Ucrânia é usada como aí um biberozinho qualquer. Você, como é que você vê, essa eu já tinha colocado, mas eu insisto, como é que você vê a posição do governo brasileiro em relação a isso? Um governo de frente ampla, né, que acabou de se instalar, N matizes ideológicas, econômicas, como é que você vê a posição do Brasil em função da guerra da Ucrânia, Alberto? Houve um episódio que chamou a atenção de todos os democratas, né, principalmente o pessoal que tem militância nesse campo da esquerda, nesse campo popular, de um voto que o Brasil deu exatamente no dia 24 agora, né, que os Estados Unidos propôs, né, de censura, de condenar a Rússia, né, pela guerra e tal. E o Brasil votou a favor dessa sanção. Mas no outro dia estava com o Zelensky, né? No outro dia com o Zelensky. Mas veja só, foi um voto que nós não esperávamos, né? No mínimo era para se abster, porque quando você se abstém, você tem condições de conversar com os dois lados, pelo menos isso. No caso, não. Quando você dá um voto contrário, o outro lado, você não tem como conversar com o outro lado. Né? É isso que eu coloco. Teve o voto, mas no outro dia já houve um... Sim, com Zelensky. Da Ucrânia. Da Ucrânia. Mas o voto foi a favor da Ucrânia que o Brasil deu, digamos assim. Condenou a Rússia. Mas assim... Mas o que é que acontece? A posição do país, do Brasil, é como você diz. O Brasil, nós temos 2 meses e alguma coisa.
foi uma eleição muito difícil. O governo, as eleições aqui passaram por um teste, a democracia, na verdade, brasileira, passou por um teste que nós não temos a dimensão ainda. Há muita coisa ainda a ser apurada, obscuro. Aquele 8 de janeiro é um negócio que nós não conseguimos ainda alcançar o nível, a profundidade que foi, o perigo que foi para aquilo, para desestabilizar. E o golpe estava todo armado. Então o Brasil ele vive ainda pisando, como diz aqui no Rio Grande do Norte, como se diz no Nordeste, pisando em ovos, né? Devagarzinho, para não quebrar assim os ovos. Ou em brasa, viu? Ou pisando em brasa, no caso, né? Porque assim, você nesse momento abrir mais um flanco, né? Abrir mais contra os Estados Unidos, não me parece, assim penso eu, que foi a conclusão dele, do Brasil, da diplomacia brasileira, não seria importante, aliás, não seria importante, não seria, nesse momento, não seria uma boa tática, imagino eu. Ter lado. Não é ter lado, não estar ao lado dos Estados Unidos, digamos assim, né? Porque foi apresentado pelos Estados Unidos e nós votamos a favor dessa sanção apresentada por eles. Né? Mas lembre das relações estreitíssimas que o Brasil hoje tem com os Estados Unidos. É contraditório, por isso que eu digo que Rebouças e ouvintes, por isso que é contraditório e ao mesmo tempo decepcionante esse voto, porque o Brasil faz parte dos BRICS. Né? Brasil, quem é que está lá? A Rússia. Brasil, Rússia, China inclusive e Índia. Indicando Dilma agora como presidente do banco. Pois é. Você imagina, quer dizer, no fundo você está condenando um aliado que está com você criando os maiores instrumentos financeiros do mundo, que se contrapõe sei lá, ao Banco Mundial, essas coisas todas. Então, essa questão da geopolítica também é outro assunto, o que daria também... A gente fica até meia-noite, viu, Alberto? Infelizmente, nós temos tempo. Você imagina esse programa que nós fizemos no Canal 65, acho que foi na quinta-feira passada, durou cerca de 1 hora e 10 minutos, só sobre isso. Então, e olha que ficaram faltando aí detalhes e assuntos assim, que a gente não conseguiu aprofundar. Imagina, então, assim, a gente fez aqui... Imagina aqui, né? Imagina aqui. Mas aqui é importante, eu acho. Só a gente fazer esse debate, levantar essas coisas, né, esses fatos, já é, para o ouvinte, é importante que ele vá buscar, entender. A minha opinião não necessariamente a nossa, a minha não pode ser nem a sua não é a minha. Muitas coisas aqui a gente concorda, mas evidentemente que quando a gente dá uma opinião dessa, ela serve como um incentivo, digamos assim, para que as pessoas possam se aprofundar mais, saber se aquilo que está falando, qual o nível de verdade, né? Qual o nível de comprometimento com a verdade. Enfim, mas é isso, moça. Mas é assim, é uma guerra que era para ser rápida, digamos assim. Todo mundo achava isso, porque se for só a Rússia contra a Ucrânia, o poderio bélico da Rússia é infinitamente maior, superior, digamos assim, do que a Ucrânia. Mas, evidentemente, que a OTAN entra porque é interesse dos Estados Unidos. Um dos maiores exércitos do mundo, né? A Rússia. O famoso Exército Vermelho, que venceu o nazismo. Nazismo, 2 anos de cerco aí. 2 anos de cerco, enfim. É isso. Você está no Opinião aqui pela TV Rebouças, né? Comigo, Júnior Rebouças, Carlos Alberto do canal M65. Todas as terças e quintas-feiras nós estaremos aqui, né, Alberto, debatendo temas de interesse da nossa população, de política, de economia, enfim. Estaremos aqui debatendo com você, na realidade batendo um papo, né, bem descontraído. Aqui nós não temos a pretensão nenhuma de lançar teses ou tratados sobre, né, determinados assuntos, mas levantar algumas polêmicas e falar algumas verdades que talvez sejam nossas, né? E aqui nós temos olhado, sim, nós atuamos no campo da esquerda, sem problema nenhum de anunciar isso, né, Alberto? Isso. Rebouças, você ter lado não significa isso, né? Literalmente isso. Você está ao lado de quem luta por um país, por uma sociedade livre, justa, igualitária. Há pouco tempo a gente estava falando aqui, iniciamos um programa falando sobre a questão do 8 de março. Então, esse é o lado que nós estamos, é o lado que nós caminhamos, né? Quem vai para o outro lado, que faça bom proveito, mas que não é, de fato, o caminho que nós achamos o mais correto para você construir uma grande nação, um grande país, um grande mundo, né? Carregado desses valores humanitários, né? De solidariedade, de igualdade. Isso é o que nos interessa hoje.
Pois está certo. Este foi mais um Opinião aqui pela TV Rebouças. Alberto, as despedidas bem rapidinho, que o Opa. nosso diretor já está meio nervoso. Tá meio nervoso, né? Mas é isso mesmo. Bom, mais um programa Opinião, mais um prazer estar aqui batendo um papo com você, Rebouças. E, como o próprio nome está dizendo, opinando sobre fatos, né, que estão acontecendo no dia a dia, que são importantes a gente trazer aqui para o debate e trazer também a nossa opinião. Então, na próxima na terça, hoje está quinta, na próxima terça estaremos aqui de volta. Desejar a vocês, desde já, um bom final de semana. Já estamos quase pré-final de semana, né, Rebouças? Sextinha. Quase um sextou. Quinta é sextinha. Ah, sextinha. Tá bom. Então, boa tarde. Até na terça-feira. Até terça e logo mais teremos o Poesias e Reflexões comigo, Júnior Rebouças, ainda aqui na TV Rebouças. Até terça.